Bom dia! Então, nós estamos tendo mais um tempo, Café com Cristo. Estamos alegres que vocês estão participando e quero incentivar a abrir suas Bíblias em Provérbios capítulo 15. Hoje estamos estudando cada dia um capítulo no livro de Provérbios. Provérbios realmente é um livro que fala sobre sabedoria e, como diz a palavra em Tiago, se alguém falta em sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente. Então todos nós precisamos de sabedoria. Queremos lembrar também, amanhã, vamos ter durante esse tempo, a Bíblia tem a resposta. Envie suas perguntas ou por e-mail, por WhatsApp, por mensagem no YouTube e vamos responder com a palavra de Deus. Mas hoje, em Provérbios capítulo 15, nós queremos fazer a leitura de versículo 8 até versículo 11, no seu tempo particular. Então, leia esse capítulo inteiro, você vai ser abençoado com a leitura da palavra de Deus. Mas versículo 11 diz: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça, ele ama. Correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Então hoje nós queremos falar sobre o tema de o sacrifício aceitável ao Senhor. Então nós vimos aqui em capítulo 15, como muitos demais capítulos em Provérbios, apresentam um leque de temas. Mas nós queremos focalizar versículo 8 e 9, que diz: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça, ele ama. Então, hoje em dia, não encontramos mais aqueles sacrifícios de animais a fim de agradar a Deus, mas tem outras práticas. Então, há igrejas por toda parte com práticas que se parecem com vendas de bênçãos, né? Do tipo, dê bastante ao Senhor e Ele recompensará em dobro. Então, sem dúvida, Deus é mais do que generoso em graça para com seus filhos. Mas o pior de tudo é que multidões caem nesses golpes, né? E desfazem os bens entregando à mão dos comerciantes de bênçãos, né? Com aparência religiosa, né? Na esperança de ficarem ricos, saudáveis, bem casados e com todo o sucesso que sempre almejaram. O interessante é ver o número de incrédulos, né, que vão a esses lugares e entregam seus bens para alcançar prosperidade. Eles rejeitam a salvação pela fé somente em Jesus, mas querem desfrutar das bênçãos materiais de Deus, achando que os rituais estranhos e ofertas financeiras podem manipular o Senhor. Então, culto e ofertas a Deus não são coisas somente de hoje. Então, desde o começo do tempo, as pessoas traziam ofertas a Deus, esperando receber um favor em troca disso. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, é um capítulo que fala sobre os heróis da fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 4, a Bíblia diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Então, ele alcançou a justiça em Cristo pela fé, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Aí versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível
agradar a Deus. Então Deus não aceita a oferta dos incrédulos. E o sábio escritor de Provérbios sabia disso. Ele disse: o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios. Então os sacrifícios aqui são relativos às atuais ofertas financeiras, né? Pois eram levados pelos israelitas também para o templo, na época da Bíblia, e depois de oferecidos a Deus, serviam de sustento para os sacerdotes e levitas que dedicavam ao serviço religioso. Mas a razão disso não é que Deus acha que o dinheiro dos incrédulos é desonesto, mas a Bíblia diz o motivo que Deus detestar as ofertas ou achar abominável as ofertas, né, dos ímpios, né, certas ofertas de quem não pertence a Deus, é porque detesta o seu caminho. Veja o versículo 9. Versículo 9: o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça, Ele ama. Então Deus ama o ímpio, mas Ele odeia o seu caminho. Então Deus não vê sentido em alguém desrespeitá-lo, desobedecê-lo em tudo que faz e depois querer agradá-lo com ofertas. O Senhor acha isso ofensivo, pois não se deixa subornar ou comprar por ninguém. Mas então, de quem Deus recebe adoração ou ofertas? Qual é o sacrifício aceitável ao Senhor? Se a Bíblia diz, né, que o sacrifício dos ímpios é abominável, então qual é o sacrifício que Deus aceita? A resposta é dada aqui nesse mesmo texto. A Bíblia diz que Ele se agrada, né? Ele se agrada na oração dos retos. A oração dos retos é o seu contentamento. É interessante, né, essa colocação aqui, pois não é dito que Ele se agrada da oferta do justo, mas da sua oração. Pois nós já temos visto em Hebreus capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Temos o exemplo de Abel e Caim. Abel chegou a Deus com a sua oferta, Caim chegou com a oferta dele. Caim ofereceu frutos de legumes, frutos da terra que ele tinha criado na sua horta, e Abel ofereceu um cordeiro inocente como sacrifício a Deus. E Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim, porque Caim estava oferecendo ao Senhor as suas boas obras, né? O trabalho das suas mãos, do seu suor, ele estava oferecendo. Enquanto Abel, pela fé, olhava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ofereceu a Deus a sua oferta. Então o Senhor realmente aceitou a oferta de Abel porque foi pela fé. O Senhor está mais interessado em abençoar os seus filhos que receber bens do que lhes rejeita. Uma razão para Deus lhe deleitar ou ter contentamento nas orações dos seus servos é que está no versículo 9. Mas ao que segue a justiça, Ele ama. Que segue a justiça. Então a justiça é alcançada pela fé. Nós somos justos por causa dos nossos bem-feitos, nós somos justos por causa da justiça de Cristo. Porque pela fé nós recebemos a obra que Cristo fez por nós na cruz. Pela fé Ele morreu por nossos pecados e pela fé nós aceitamos essa obra. Nós temos a justiça de Cristo pela fé. E Deus ouve as orações. Ele se alegra com a adoração e Ele recebe as ofertas. Por isso as igrejas sérias sempre insistem em pregar uma mensagem de salvação pela graça. E por isso o Senhor continua abençoando
de graça aqueles que também gratuitamente deram sem reserva sua vida a Ele, crendo no Senhor Jesus Cristo. O sacrifício aceitável é aquele que vem a Jesus pela fé, como Abel. Efésios 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Confia somente no sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, na obra redentora de Cristo. Aquela sacrifício que é aceitável ao Senhor é aquele que entrega sua vida ao Senhor. Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é vosso culto racional. Adoração é quando nós nos entregamos no altar de Deus e entregamos nossa vida ao Senhor e fazer a tua vontade. Pois versículo 2 de Romanos 12 diz: e não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É aquele sacrifício que Ele aceita, mas também naquele que adora ao Senhor em espírito e em verdade. O Senhor aceita o sacrifício de adoração, como nós vimos em João capítulo 4, quando Jesus encontrou aquela mulher que tinha uma má fama, uma má reputação, foi conhecida na cidade por ter tido 5 maridos e estava com um outro marido. E Jesus, naquele dia, se revelou para aquela mulher e mostrou para ela que Ele era o Messias, o Salvador, que vinha ao mundo. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem que nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Ela achava que a adoração podia ser feita somente num certo lugar. Mas daí ele disse: vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E a hora vem, agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, que o Pai procura tais que assim adoram. Deus é espírito, então Deus não é feito de barro, de madeira, de imagens de escultura. Deus é espírito. E importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Deus ainda procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus realmente aceita a adoração daqueles que vêm a Ele pela fé e adorem em espírito e em verdade. Isaac Newton é chamado o pai da ciência moderna, mas muitos não sabem que ele era um crente fervoroso na sua igreja e ela era um homem dedicado a Deus. E ele estudava a natureza de Deus para descobrir porque Deus tinha feito as coisas assim. E ele falou quando ele estava chegando ao fim da sua vida: Deus me permitiu descobrir muitas coisas, mas a maior descoberta da minha vida foi quando eu era criança e foi quando eu descobri Jesus e o recebeu como meu único e suficiente Salvador. Tomara que você tenha tido essa mesma descoberta, que já recebeu Jesus como Salvador. Ele procura aqueles adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus abençoe o seu dia. Leia essa passagem, leia esse capítulo e que vai ser abençoado com a palavra. Vamos ouvir uma música e ter o nosso tempo sós com Deus.
Tenha um bom dia.